E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos estudar sobre processo de software. Na engenharia de software temos três elementos principais, que são os processos, os métodos e as ferramentas. Esses três elementos formam o que a gente conhece de engenharia de software. Processo de software. Segundo Somerville, o processo é um conjunto de atividades e resultados associados que produzem um produto de software. É um conjunto estruturado de atividades exigidas para desenvolver um certo sistema de software. Nele, as atividades são agrupadas em fases e cada fase possui suas respectivas responsabilidades. Fases de um processo de software. Para Schwartz, as principais fases de um processo de software são a especificação de requisitos, que é o que? É a tradução da necessidade do cliente para uma descrição das funcionalidades a serem desenvolvidas. É uma fase onde o cliente vai sentar com o desenvolvedor ou quem for mediar aí esse relacionamento e vai falar o que, é que ele quer do sistema, do software. E essa pessoa vai pegar tudo isso que o cliente quer que o software tenha e vai documentar para então que o desenvolvedor faça tudo direitinho e não esqueça de nada. Projeto de sistema é outra fase, que é a tradução desses requisitos em uma descrição de todos os componentes necessários para codificar o sistema. Então você vai pegar tudo que o cliente pediu e vai traduzir ele para algo mais formal, algo mais engenharia de software. E aí que entra todos os diagramas, que a gente já, mesmo quem nunca viu engenharia de software, já viu algum tipo desse diagrama pela internet, que é o diagrama de classes, diagrama de caso de uso, diagrama de estados, diagrama de objeto e por aí vai. Nesse curso a gente vai ver sobre diagramas de caso de uso mais na frente. A outra fase é programação, ou seja, a codificação de fato, né? É a produção do código que controla o sistema e realiza a computação em lógica envolvida. Então é a mão na massa mesmo, tá? É o desenvolvimento do software propriamente dito. Por fim, temos a fase de verificação e integração, que ele vai verificar se tudo aquilo que foi desenvolvido está de acordo com o que o cliente quer. Então, é a verificação da satisfação dos requisitos iniciais pelo produto produzido. Uma visão geral sobre os elementos da engenharia de software pode ser da seguinte maneira: o processo ele define os passos gerais para o desenvolvimento e manutenção do software, que é atualizar o software depois, fazer reparos, etc. Serve como uma estrutura de encadeamento de métodos e ferramentas. Os métodos são os how-to, são os como fazer alguma coisa. No caso aqui é como fazer um passo específico do processo. As ferramentas é tudo aquilo que automatiza o processo e os métodos. Um dos cuidados que todo engenheiro de software tem que ter é o desenvolvimento guiado por ferramentas. O que significa? O cliente chega com um pedido para você e você, antes de analisar qual o problema, né, o que você tem que desenvolver, você já vai partindo com uma tecnologia. Ah, eu sei Java, então já vou fazer em Java. Eu sei PHP, então já vou fazer em PHP. Tá? Você não analisa o problema para então aplicar a tecnologia específica, né, que vai resolver melhor aquele problema. Só porque você sabe tal ferramenta, você já vai usar ela. Isso aqui é um erro muito comum dos principiantes em engenharia de software. Igual essa figurinha aqui do lado está dizendo, para quem tem um martelo, tudo parece prego. Então, só porque você domina tal ferramenta, você quer usar ela para resolver o problema do mundo. E não é assim. O problema não deve ser adaptado para a ferramenta disponível. É o contrário. Alguns problemas que são relacionados com tipos de tecnologias ou ferramentas são o seguinte. Por exemplo, desenvolver um aplicativo para Android. Você pode usar um Java, tá? Que é uma ferramenta boa. Desenvolver aplicativo para iOS, que é um sistema operacional da Apple. Tem o Objective-C ou Swift. Para o desenvolvimento de um site, de website, na parte do front-end, que é aquela parte que a gente vê, né? Uma boa seria usar CSS para a parte de cores, imagens, fontes, detalhes e o HTML para o esqueleto da página. Já para o back-end, que é a parte onde rodam os códigos lá no caso é o servidor, é uma linguagem boa, tem um Python, né? Tem um JSF, mas os mais conhecidos são PHP e no caso o MySQL para o banco de dados.
Para sistemas operacionais, geralmente é Assembly ou C ou C++. Para sistemas embarcados, é o Arduino, que é a plataforma de prototipagem eletrônica de hardware. Ela possui uma linguagem padrão que é essencialmente bem parecida com C++. Agora vamos ver um exemplo aqui para a gente ver se a gente consegue identificar o que é o processo, método ou ferramenta nesse problema aqui. Então eu tenho uma sequência de passos aqui para fazer um produto, tá? Então primeiro, coloque uma panela, funda o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. Cozinhe no fogão em fogo médio e mexa sem parar com uma colher de pau. 3. Cozinhe até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. 4. Deixe esfriar bem, então unte as mãos com margarina, faça as bolinhas e envolva-as em chocolate granulado. Certo, pessoal? O que é processo, o que é método e o que é ferramenta aqui no enunciado desse problema? Bom, o método é tudo aquilo que está em azulzinho aqui, geralmente são ações, tá? Então coloque, cozinhe, mexe, cozinhe, unte, faça as bolinhas, envolva-as. Tudo que é método. Ferramenta é tudo aquilo que é utilizado para automatizar algum método. Então, panela, fogão, colher de pau, panela, tudo isso são ferramentas. E o processo são todos os passos. É o todo. A engenharia de software ela fornece um conjunto de métodos para produzir software de qualidade. Então, pense em um supermercado. Em função do problema, se escolhe o processo, os métodos e as ferramentas. Cuidado! Menos do que o necessário pode levar à desordem. Mais do que o necessário pode emperrar o projeto. Então, cuidado na escolha dos seus produtos. Aqui no caso da metáfora do supermercado, tá? Se você tem produto de menos, para resolver um problema, você não vai conseguir resolver. E se você tem produto de mais, você vai acabar se embaralhando lá na hora de distribuir as tarefas, na hora de executar, na hora de utilizar as ferramentas e o projeto vai emperrar. Tá, nesse problema aqui, nesse segundo exercício, vamos definir o procedimento de implantação para os dois cenários a seguir. Identifique o que é processo, ferramenta e método. No caso 1, é a implantação de uma urna eletrônica. O software da urna eletrônica acabou de ser implementado e precisa ser instalado em 480 mil urnas. No caso 2, é o caso de uma padaria. O software do controle de venda de pão da padaria do seu Zé acabou de ser implementado e precisa ser instalado. Então esse exercício fica para casa aí, vocês podem resolver ele e depois tirar dúvida com o tutor para saber o que é processo, o que é ferramenta e o que é método nesses dois casos, tá? Os processos eles podem ser implícito ou explícito. Lembre-se, processos sempre existem, seja de forma implícita ou explícita. Os processos implícitos são difíceis de serem seguidos, em especial para quem está começando na área. Já os processos explícitos estabelecem as regras de forma bem clara. Processo de qualidade. A última palavra para medir a qualidade de um processo é a satisfação do cliente. Outros indicadores importantes são a qualidade dos produtos gerados, custo real do projeto, duração real do projeto. Esses aqui são importantes, mas o que vai bater o martelo para dizer se o seu software é bom ou ruim é a satisfação do cliente que solicitou ele. Existem alguns processos já pré-fabricados que a gente só basta seguir eles para o nosso software sair redondinho. Esses processos são conhecidos como modelo de ciclo de vida. E esses processos apresentam características pré-definidas, bem assim engessadas, que permitem que o desenvolvimento saia redondinho. Esses modelos de ciclo de vida eles devem ser adaptados para o contexto real de uso, de acordo com as características do projeto, da equipe e do cliente. O modelo mais antigo é o modelo Cascata, que foi idealizado por Royce em 1970, e a sua principal característica é a sequência das atividades. Cada fase transcorre completamente e seus produtos são vistos como entrada para uma nova fase. Primeiro tem a fase de comunicação, planejamento, modelagem, depois construção e por fim implantação. Não importa o nome das fases, tá? Mas todas elas são resumidas naquelas 4 que a gente viu anterior. Então esse modelo cascata, o nome é uma analogia a uma cascata de água mesmo, tá? Toda água que vai passando para um nível da cachoeira, né, ela não volta para o nível anterior, sempre vai caindo. Então aqui, se você está na fase de planejamento, você não pode voltar para a fase de comunicação. Se você está na fase de construção, não pode voltar para a modelagem e assim sucessivamente. É um modelo que é útil quando se tem requisitos estáveis e bem definidos. Por exemplo, o projeto de um foguete. Ele não lida bem com incerteza, então se o seu cliente não tem muita certeza do que ele está fazendo, do que ele quer na verdade,
Então, esse não é o modelo ideal para ele. Ele fornece pouca visibilidade do estado do projeto, você não vê o projeto crescendo, né? Porque cada fase demora bastante para ser finalizada. Muito tempo para a primeira entrega, dificuldade na obtenção de feedback do cliente e é difícil capturar os requisitos todos só de uma vez, então é o problema. Então ele é ideal para aqueles projetos assim bem grandes, por exemplo, de um foguete, porque no momento que você estabelece os requisitos do projeto do foguete, você não vai mudar depois, né? Já está construindo. Modelo Aspiral. Aqui o projeto é atacado como uma série de pequenos ciclos, cada um finalizando uma versão de um software executável. Nesse modelo, vários conjuntos de 4 fases são executados até se obter o sistema final. Então, tem uma comunicação, depois o planejamento, que é análise de risco, modelagem, construção e implantação. Depois que eu cheguei na implantação, eu vou implantar o software, vou conversar com o cliente, vou dizer o que ele gostou, o que ele não gostou, o que está faltando ainda, e essa já é a fase de comunicação, né? Então, depois que tem esse feedback do cliente aí, vou planejar o que está faltando, vou modelar, construir, implantar, e depois assim vai até o software ficar pronto, por isso o nome Espiral. Ela é uma abordagem mais realística para o desenvolvimento de software em grande escala. Ela capacita a empresa e o cliente a entender e reagir aos riscos de cada etapa evolutiva. O foco principal no gerenciamento de riscos. A cada ciclo, o conhecimento aumenta sobre o software, o planejamento é refinado, o produto gerado no ciclo anterior é evoluído, nunca é jogado fora, tá? Cada ciclo evolui com o sistema, mas não necessariamente entrega um software operacional, um modelo de papel, um protótipo ou versões do produto. Modelo de desenvolvimento incremental e iterativo. É uma extensão do modelo Espiral, que a gente acabou de ver aqui atrás, porém ele é mais formal e um pouco mais rigoroso também. Esse modelo contém iterações, que são passos do desenvolvimento do software, e contém também incrementos, que são pequenas versões do software pronto. No desenvolvimento incremental temos mini cascatas, onde cada mini cascata dessa vai ser como se fosse um ciclo de vida cascata, né? Onde tem uma fase de comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. E eu vou ter várias dessas cascatas, só que bem menores, né? Durante o desenvolvimento incremental. Nessa figura do slide a gente tem um gráfico onde o eixo horizontal é o tempo e o eixo vertical são as funcionalidades. À medida que o tempo passa, eu vou tendo um número maior de funcionalidades. Então, assim que o projeto começa, tem uma comunicação, depois o planejamento e modelagem. No mesmo momento que eu tiver a modelagem, eu posso iniciar uma outra mini cascata logo em cima dela, onde o engenheiro de software vai ter uma comunicação, fazer o planejamento, modelagem, tá? E assim por diante. Enquanto essa cascata, essa mini cascata superior, né, a segunda de baixo para cima, ela está sendo executada, a de baixo também está sendo. No desenvolvimento incremental, são feitas entregas incrementais do software. Cada incremento é construído via uma mini cascata. Cada incremento é um software funcional, ou seja, funcionando aquela parte pelo menos dele. Versões anteriores ajudam a refinar o plano, ou seja, tem um feedback constante do cliente. E nesse desenvolvimento incremental temos a diminuição da ansiedade do cliente, onde o cliente rapidamente recebe uma versão funcional do software. Desenvolvimento iterativo. Aqui o desenvolvimento é organizado em mini projetos. Cada mini projeto é uma iteração. Cada iteração tem duração curta e fixa de 2 a 6 semanas, tá? Então aqui já começa a ficar um pouco mais visível a diferença entre o Aspiral, tá? Que a gente tem prazos, tem números, tá? É uma coisa mais rígida que o modelo Aspiral. Cada iteração aqui também tem atividades de análise, projeto, programação e teste. O produto de uma iteração é um software parcial. Nesse tipo de desenvolvimento, a iteração deve ser fixa, tá? Tarefas podem ser removidas ou incluídas, mas a iteração deve ser fixa. A iteração nunca deve passar da duração previamente estipulada. O resultado de cada iteração é um software incompleto em desenvolvimento, tá? Não pode ser colocado em produção de jeito nenhum, mas também não é um protótipo, tá? Porque ele já está funcionando. Esse software pode ser verificado e validado parcialmente por desenvolvedores e usuários.
Também podem ser necessárias diversas iterações, por exemplo 10 a 15, para ter uma versão do sistema pronta para entrar em produção. Nesse tipo de desenvolvimento temos que iterações curtas privilegiam a propagação de conhecimento, ou seja, há um aumento do conhecimento do software na linha do tempo. E com isso eu tenho diminuição das incertezas que levam às possíveis mudanças futuras. Prototipação, tá? É algo muito comum também na engenharia de software. Eu tenho uma fase de comunicação, planejamento rápido, depois a modelagem rápida, uma construção de protótipo, implantação e feedback. Então, o que é um protótipo? É um modelo geralmente utilizado como auxílio a outro modelo de processo. Ele é útil para o quê? Validar um requisito obscuro com o cliente, verificar o desempenho de um algoritmo específico, por exemplo, algoritmos de ordenação, tais como merge sort, quick sort, ou de busca binária ou sequencial. Ele deveria ser jogado fora no final, tá? Porque protótipos não são produtos. Mas tem alguns clientes que teimam em colocar protótipo em produção, mas isso não é aconselhável de jeito nenhum. Agora vamos ver a diferença assim, principal, de uma maneira bem abstrata, de modelos tradicionais com modelos evolutivos. Por exemplo, como tradicional, vamos considerar o ciclo de vida cascata, tá? Então, e vamos considerar que a gente está fazendo um software comercial, tá? Que não é uma grande coisa como o software para controlar o hardware do Ariane 5 lá, o nosso foguete. Então, digamos que o cliente fale para o desenvolvedor: olha, eu quero banana. Por algum motivo, o desenvolvedor entendeu que ele quer limão, então ele vai programar um software limão aqui. Pode ocorrer isso. Agora, no modelos evolutivos, tá, que são os mais modernos, sim, não é que é mais moderno, mas é mais amplamente utilizado no meio comercial, como eu tenho sempre sempre tenho um feedback do usuário para cada mini software que eu tenho, então mesmo que o cliente fale banana e eu entenda limão, mas durante esse processo do ciclo de vida evolutivo eu vou acabar entendendo que ele quer banana realmente e vou fazer o software banana aqui do nosso exemplo. No ciclo de vida cascata a gente tem 4 fases bem definidas, tá? Cada fase dessa é bem grande, bem longa, tá? Agora no ciclo de vida evolutivo nós temos várias, como se fossem várias cascatinhas, tá? Onde cada fase é muito menor do que uma fase do ciclo de vida cascata. Por exemplo, uma análise no ciclo de vida evolutivo é muito menor que uma análise no ciclo de vida cascata. O projeto, programação e teste, tá? Todas essas fases também passam pela mesma coisa. Modelo de desenvolvimento ágil, uma visão geral. Nesse tipo de modelo de desenvolvimento são dadas respostas rápidas e flexíveis a mudanças. O projeto é replanejado continuamente a todo tempo, tá? Assim que o cliente fala que não gostou de alguma coisa. Nesse modelo são feitas entregas incrementais e constantes do software, refletindo as mudanças solicitadas. Para esse tipo de modelo de desenvolvimento tem um manifesto chamado Manifesto Ágil, onde ele afirma que é o seguinte: indivíduos e interações vêm antes de processos e ferramentas. Então, indivíduos e interações são mais importantes. Software funcionando vem antes de documentação abrangente. Então, o que importa aqui é ter um software funcional, que funcione, que faça o que o cliente quer. Não importa ele ter uma documentação, tá, de 1000 páginas, tá? O importante é que o software funcione. Colaboração vem antes de negociação de contrato. Então, o Manifesto Ágil ele diz que é importante mais o cliente perto do desenvolvedor e ambos colaborando para sair um software mais perto do que o cliente quer possível, do que você sentar numa mesa, o cliente falar o que ele quer, você assina um contrato e daqui a um ano você entrega um software que pode ser o que o cliente não quer, o que ele não quer mais, né? Esse ano ele é uma pessoa, no passado ele era outra, então pode ser que no momento de agora ele necessite de requisitos diferentes. E por fim, resposta à modificação vem antes de plano em andamento. Então é priorizada uma resposta à modificação sempre que ela surgir, antes de fazer qualquer plano futuro para uma futura modificação. Alguns princípios do desenvolvimento ágil são: satisfazer o cliente, acolher modificações nos requisitos, entregar o software com frequência, trabalhar junto ao cliente, como eu falei, né? Promover conversas face a face, medir o progresso com o software funcionando, manter um ritmo constante de trabalho
Cuidar da qualidade e buscar por simplicidade, tá? É diferente de ser simplista. É simplicidade, fazer o mínimo possível para funcionar o que o cliente pediu. Processo unificado. Processo unificado é um processo que ele contém os modelos evolutivos, iterativos e ágil. Os benefícios esperados do processo unificado: a identificação de riscos de maneira precoce, visibilidade do progresso, ou seja, do estado atual do software, envolvimento do usuário no desenvolvimento, controle sobre a complexidade, menos defeitos possíveis e aprendizado em interações passadas. Por exemplo, analisar os requisitos do início do projeto. Vou utilizar já direto o caso de uso que a gente vai ver na frente. Lista de requisitos não funcionais também já vão logo direto aqui. Priorizar os casos de uso. Tá? Eu vou priorizar os casos de uso significativos para a arquitetura como um todo. Tá? Apesar disso ter um alto risco, mas no processo unificado isso é priorizado. Em cada iteração, vou selecionar casos de uso por prioridade para serem analisados e vou atribuir tarefas para a iteração a partir da análise detalhada desses casos de uso. Ainda na iteração, vou fazer projeto e programação de parte do software, testar a parte do software recém-projetada e programada e também criar a baseline da iteração, que são os itens de configuração formalmente aprovados que servem de base para as etapas seguintes. Por fim, vou apresentar a baseline da iteração ao usuário. Aqui tem um exemplo de um processo unificado. A gente pode ver que grande parte do processo unificado é feito na programação, né, aquela parte de codificação. Depois, boa parte do tempo é gasto nos testes, depois projeto e, por fim, a análise. Então eu tenho as iterações de 1 a 10, no começo muita análise é feita e no final, na iteração 10, já pouca análise é feita. Em relação aos testes, é inversamente assim, quase o contrário, na programação também, só que na programação, o gráfico aqui, a quantidade de semanas que eu gasto, tá, é maior entre a iteração 5 e a 8, ok? E após a iteração 10, eu tenho um incremento, que é um software novo. O desenvolvimento pode ser decomposto em fases, com o intuito de retratar a ênfase principal das iterações. Essas fases são concepção, elaboração, construção e transição. Na iteração 1 eu tenho uma fase de concepção, na iteração 2, 3, 4 e 5 tem uma fase de elaboração, nas iterações entre 5 e 6, depois 7, 8, 9 tem uma fase de construção e a fase de transição na iteração 10. Nesse processo unificado a gente também pode perceber que 10% do esforço é feito na análise, 15% no projeto, 30% na programação, 15% nos testes e 30% na gerência. Fase de concepção. Ela consiste em identificar os riscos, listagem inicial dos requisitos, esboço dos casos de uso, identificação de arquiteturas candidatas e estimativas iniciais de cronograma e custo. As suas principais características são menor fase do projeto, escopo ainda vago e estimativas ainda vagas também. O esforço e duração são de aproximadamente 5% do esforço do projeto e 10% da duração do projeto. Fase de elaboração. Ela consiste em redução dos riscos, detalhamento da maioria dos requisitos e casos de uso, estabelecimento e validação da arquitetura do software, detalhamento das estimativas de cronograma e custo. As suas principais características são grande parte das atividades de análise e projeto já foram concluídas até aqui, até chegar a essa fase. Há uma diminuição significativa das incertezas sobre o projeto e a baseline da arquitetura já é estabelecida. Essa fase custa 20% do esforço do projeto e 30% da duração do projeto. Fase de construção. Nela são implementados os demais componentes da arquitetura e são preparados esses componentes para a implantação. As principais características são a maior fase geralmente do projeto e onde que a baseline de testes do produto é estabelecida. Consome 55% do esforço do projeto e representa 50% da duração do projeto. Fase de transição.
Consiste de execução de testes finais, implantação do produto, treinamento dos usuários. As suas principais características são a baseline de liberação do produto é estabelecida e uma observação aqui importante. Se for a última iteração, a baseline é a mesma coisa que release, que é a versão de liberação do software, tá? Versão de uso que vai entrar em produção. Esforço e duração aproximados. Essa fase representa 10% do esforço do projeto e 10% da duração do projeto. Bom, algumas características sobre esse processo unificado são: aqui os requisitos não são completamente definidos antes do projeto, o projeto não é completamente definido antes da programação, a modelagem não é feita de forma completa e bem precisa, a programação não é uma tradução mecânica do modelo para o código. As iterações também não duram meses, mas sim apenas semanas, e o planejamento não é especulativo, mas sim refinado durante o projeto. Agora, um segundo exercício aqui para vocês fazerem em casa. Imagine que você faz parte de uma equipe para a realização do desenvolvimento de software de controle de estoque. Analise como o processo unificado será utilizado no trabalho. Qual será a duração de uma iteração? O que vocês pretendem entregar em cada iteração? Qual será o papel de cada elemento do grupo? Quais são os riscos envolvidos? Quais decisões arquiteturais precisam ser tomadas? Por exemplo, linguagem de programação, sistema operacional, arquitetura, etc. Tá, agora, para que engenharia de software? Para que fazer tão bem feito? Por quê? Porque é mais barato. Tá? Historicamente, 60% a 80% do esforço total ocorre na manutenção. Porque é mais rápido, porque não ter tempo para fazer bem feito agora significa ter tempo para refazer depois. Então você vai gastar mais tempo depois consertando do que se planejasse de uma forma correta e fizesse bem feito agora. Porque é mais fácil também, né? O desenvolvimento ocorre apenas uma vez e a manutenção é uma coisa para sempre. O que é manutenção? Manutenção é o processo de modificar um sistema de software ou componente depois da entrega para corrigir falhas, melhorar desempenho ou outros atributos, ou também adaptar a mudanças no ambiente, isso de acordo com o padrão da I3E. Então, quando inicia a manutenção? Depois que o software é liberado. Então, o software é desenvolvido, liberado para a produção, depois que o usuário começa a usar, a manutenção surge também. Quais são os tipos de manutenção? Há dois tipos grandes de manutenção, que é correção e evolução. Dentro de correção ainda tem três tipos de manutenção, que é emergencial, corretiva e preventiva. Dentro de evolução temos também mais dois tipos de manutenção, que é adaptativa e perfectiva. Na manutenção emergencial, é uma manutenção que ela não é programada, não é esperada. Ela mantém temporariamente o sistema funcionando e necessita de uma manutenção corretiva posterior. Agora, o que seria essa manutenção corretiva? Ela é uma manutenção reativa, tá? Ela corrige problemas reportados aos desenvolvedores e faz o software voltar a atender aos requisitos iniciais do cliente. Manutenção preventiva, ela é proativa, tá? Ela surge do desenvolvedor mesmo sem uma requisição do usuário. Ela corrige problemas latentes que podem acontecer no futuro próximo. Manutenção adaptativa, ela mantém o software usável após mudanças no ambiente. Manutenção perfectiva, ela provê melhorias para o usuário e melhora atributos e qualidade do software também de uma forma que não foi pedido, né, pelo cliente, mas o desenvolvedor achou que era preciso para o software ficar rodando perfeitamente.